A palavra de Deus para nós nesta manhã tem uma mensagem lá em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 6, lá no Velho Testamento. Nós vamos ler, queridos, do versículo 6 até o versículo 11, para extrair para nós nesta manhã uma lição, uma palavra de edificação para o nosso coração. Ainda registrando Ramalho Araújo, que está se conectando conosco nesta manhã. Eu gostaria de pedir a você que fique conosco aqui. Tem muita gente que sai no momento da palavra. Não sai não, fica aí conosco ligadinho até o final. Eu tenho certeza que Deus tem algo ao teu coração nesta manhã, viu? Capítulo 6, como já falei, do versículo 6 até o 11, do segundo livro de Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor e para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, queridos? A nossa palavra nesta manhã, queridos, gira em torno do poder das nossas escolhas. Escolhas que fazemos, elas repercutem lá na frente. As escolhas que fazemos hoje, elas são sementes para, digamos assim, fazer crescer amanhã coisas boas ou coisas ruins na nossa vida. Então, queridos, não resta dúvida que todo dia nós somos chamados, somos desafiados a fazer escolhas. Algumas delas a gente faz bem, algumas a gente pensa, algumas a gente raciocina, algumas a gente pondera, algumas a gente até resiste. Mas quando nós fazemos boas escolhas em nossa vida, aí tudo vai bem. Essa passagem bíblica, talvez você não tenha percebido isso de imediato, mas nós vamos discorrer um pouquinho aqui nesta palavra para você entender o que é capaz de gerar para nós, em termos de benefício ou de maldição, as nossas escolhas. Para você ter ideia, esse texto fala do translado da arca de Deus. Chegando aproximadamente numa região, deixa eu me recordar aqui que os nomes, chegando na região de Nacon, quando em determinado momento essa arca esteve em perigo por causa de que ela era transladada em bois, tipo uma carruagem, uma carroça, e em determinado momento esses bois tropeçaram e deu aquele balanço, aquela agitação, e havia, quem sabe, o temor, ocorreu-se o risco daquela arca cair. Então, um homem por nome de Uzá, ele temendo que aquela arca caísse, ele pegou e estendeu a mão para segurar a arca. Só que havia uma instrução muito anterior que já dizia que ninguém podia tocar naquela arca. Apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, em épocas, em circunstâncias outras, poderia assim fazer. Porque aquela arca tinha um simbolismo e ela tinha uma lição, e era como se fosse o próprio Deus ali representado.
Havia toda uma história, todo um simbolismo naquela arca. São coisas que nós hoje, se formos estudar, nós não vamos ainda nem avaliar com precisão a exata ou o exato simbolismo daquela arca. No entanto, nós, muitas das vezes, queremos entender as coisas de Deus. E aí, nós não temos capacidade para isso, para entender. Nós temos uma grande dificuldade em obedecer. Sabe por quê? Porque a gente quer entender os nãos de Deus. Por que eu tenho que fazer determinada coisa? Aí, quando eu não compreendo exatamente o porquê, aí eu fico imaginando que eu tenho o direito de assim fazer, porque eu não compreendi bem, porque determinada ordenança é ilógica, não é racional. Ora, se fosse racional, era humana, não era de Deus. Todo mandamento que recebemos da parte de Deus, ele é sobrenatural, ou seja, ele não é racional. A forma de nós falarmos que da razão, isso tem a ver com o homem. Deus não usa a razão, porque Deus não é homem. Então, isso é uma forma da gente descompreender o Evangelho. O Evangelho, na sua forma, ele é um escrito de Deus para o homem, e não um escrito para Deus, não. Ele é de Deus para o homem. Uzá estava bem intencionado, estava cheio de boas intenções, mas fez algo que Deus anteriormente, através da sua palavra, tinha dito para não fazer. E ele escolheu. Talvez, nesse sentido, não foi uma atitude pensada, não foi uma atitude que ele teve tempo para refletir, não teve tempo para, pesar numa balança do bom senso, do bom siso, se deveria ou não fazer aquilo. Mas foi levado pela emoção. Quando ele viu os bois tropeçando ali, ele disse, a arca vai cair, meu Deus, essa arca é a arca do meu Deus. Isso aí é muito maravilhoso, é muito santo, é muito digno, é muito poderoso, e eu tenho que protegê-la. E nesta emoção, nesta sua ação meramente emotiva, ele estende a mão para segurar, e nisto, o que é que ocorre? Ocorre que foi apenas uma aparente queda, porque na verdade não houve nenhuma queda da arca, os bois apenas tropeçaram, mas a arca não caiu, mas de fato ele tocou na arca. E aí ele comete algo que Deus havia dito para não fazer. E como Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra, ele julgou, sentenciou Uzá ali naquele dia. E ele morreu. Ele foi sentenciado, foi julgado e penalizado naquele mesmo dia. O que é que ocorre a partir daí? Ocorre que a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que Davi passou a temer ao Senhor muito mais ainda. Se ele já tinha um certo temor a Deus, naquele dia, o temor dele foi no pico. Porque, inclusive, Davi ficou desgostoso com Deus. Assim como eu e você, lendo uma passagem como essa hoje, a gente fica procurando uma razão, um motivo que justifique a morte no ser humano. Por uma questão como essa, inclusive ele estava tentando ajudar a arca. Ele estava tentando, cooperar para que ela não caísse. Como alguém poderia ser penalizado nessas circunstâncias? Davi ficou desgostoso. Davi disse, não, pelo amor de Deus, eu já estou com medo desse Deus. Eu estou com medo dele. Como é que eu vou agora levar essa arca para dentro da minha casa? Davi já ficou olhando para si. Eu sou imperfeito. Eu sou um homem cheio de muitas fraquezas, de muitas fragilidades. E eu vou levar para dentro da minha casa esta arca santa, cheia de simbolismos sagrados, que está ligada diretamente no mais sagrado e no mais santo que é Deus.
e um Deus de uma reta justiça, alinhada perfeitamente, que não, digamos assim, permite nenhum errozinho da criatura. Não vou levar esta arca para casa. Eu vou deixar em outro lugar. Temendo pela sua vida, quem sabe pela vida dos seus familiares, quem sabe pela vida... Não, isso é coisa santa demais, isso não dá para mim. E aí, queridos, ele leva para Obed-Edom, lá para a casa de um geteu, e lá esta arca fica por 3 meses. E não ficou mais, e não demorou muito mais ainda, por um fator. Ficou-se sabendo, Davi ficou sabendo, de que as coisas na casa daquele homem que recebeu a arca dentro da sua casa estavam prosperando. A vida daquele homem estava sendo abençoada. Aquela arca passou a ser motivo de bênção na vida daquele homem. Eu creio que Davi, vez por outra, perguntava, me traga uma notícia. Eu fico aqui imaginando, o texto não está dizendo isso, mas eu, como teólogo, eu fico imaginando as entrelinhas do texto. Eu fico imaginando que assim como Davi temeu, quem sabe também ele ficou querendo saber informações da arca. Me tragam informações de como é que estão as coisas lá. Possivelmente Davi pensava, meu Deus, aquele povo vai morrer tudinho. E, ao fim das contas, ele fica sabendo de que aquela arca estava trazendo muita bênção para aquela família, para aquele lugar. Aquele povo estava sendo abençoado. E isso lhe motiva a ir buscar a arca de volta e trazer para a sua casa. E aí, nós precisamos, nessa passagem, compreender aqui algumas lições para a nossa vida. É que as nossas escolhas, elas refletem lá na frente. As nossas escolhas, elas podem definir entre morte e vida. Ela pode nos levar para a bênção e para a maldição. E não importa, muitas das vezes, o quanto estamos bem intencionados em relação a alguma coisa. Podemos estar cheios das melhores intenções, mas se fizermos aquilo que não agrada a Deus, as consequências negativas virão. E aí eu pensando em tudo isso, queridos, inclusive dentro desta época onde todo mundo só fala de política, em todo canto que você vai, as pessoas estão falando de política. Estamos aí em pleno segundo turno, as pessoas querendo escolher em quem votar. Como saber em quem votar? Como? Será que Deus vai descer do céu e vai apontar assim, é este, é aquele? Eu pregava na minha igreja essa semana falando exatamente sobre isso. De que o voto, ela é uma decisão humana, ela é uma escolha humana. E lá na frente, essa pessoa que é uma pessoa hoje, digamos assim, sem nenhuma autoridade para a qual ela está sendo eleita, ou disputando na eleição, amanhã ou depois Deus reveste de autoridade. Deus ali oficializa aquela autoridade a qual todos estarão com o dever de orar e de se submeter àquela autoridade. Mas quem faz a escolha é o homem. Então, a internet está cheia de pessoas revelando, Deus revelando isso, Deus revelando aquilo. No primeiro turno, tantos profetas caíram por terra, né? Com tantas revelações bombásticas da carne, pessoas que chuparam muita melancia de noite, aí teve a visão, sonho, amanheceram o dia revelando tudo, dizendo coisas em relação ao primeiro turno, e não aconteceu aquilo que as revelações apontaram. E aí o que é que a gente subentende é que tem muita gente querendo misturar as coisas e não se mistura, podemos discuti-las, mas sem haver essa mistura, porque a política é uma decisão humana. Então, do ponto de vista das escolhas,
Deus vai interferir depois que fizermos a escolha. Veja o caso de Uzá. Uzá estava bem intencionado. Queria proteger a arca ali. Ah, ela vai tombar, ela vai cair. E mete a mão na arca para segurar a arca. Até então, Deus não vai dizer para ele, não faça isso. Não, Deus não foi lá e segurou a mão dele, mesmo sabendo que ele ia morrer. Por que Deus não segurou a mão dele? São questionamentos que podemos fazer nesta manhã. Por que Deus não mandou um anjo ali e segurou na mão dele para salvar a vida daquele homem? No entanto, ele toca na arca cheio de boas intenções e morre. Por quê? Porque Deus não está preocupado com as suas intenções, não, querido. Deus quer que você discirna sobre a vida e sobre as suas escolhas, partindo daquilo que Ele disse. Se eu, enquanto servo de Deus, tivesse a opção de dizer, não, hoje eu não quero agradar a Deus, não. Viu, Deus? Ó, Deus, amanhã a gente conversa e hoje... Mas eu não tenho esse poder, esse direito. Enquanto servos, nós estamos debaixo da égide de Deus. Deus, Ele é o nosso juiz, Ele também é o legislador. Ele foi quem escreveu seus conceitos normativos, seu conjunto de normas. E não foi para Ele, foi para nós. E nós temos que nos submeter, sob pena de acontecer aquilo que Ele disse que aconteceria. Então, essa questão de ficar, de decidir, nós temos sempre que decidir a partir daquilo que Deus disse. As decisões da gente. Olhando para o lado de Davi agora, pelo fato de temer a Deus, Davi, rei, levar a arca para dentro da sua casa para trazer, quem sabe, uma possível maldição, porque, ora, eu vou levar essa arca santa para dentro da minha casa e vai acontecer um mal ali. Assim como morreu esse homem aí porque tocou nela, vai que acontece lá, alguém desapercebidamente faz alguma coisa, toca e morre também, eu vou estar trazendo isso para dentro de casa. É exatamente isso que muitas pessoas hoje em dia não entendem. Não querem levar Deus para dentro da sua casa, cheio de temores. Ah, os meus parentes são agnósticos, ou são ateus, ou não gostam de religião. Aí eu vou trazer religião para dentro de casa para estar criando conflito, para estar criando atrito, para estar trazendo perturbação para dentro de casa. Quantas vezes eu levei alguém para ir se consultar no médico, por qualquer outro fator, e às vezes o próprio médico questiona a fé das pessoas. Tem médicos que às vezes até dizem, realmente isso aconteceu, a medicina não tem explicação, só pode ser um milagre, alguma coisa relacionada à tua fé. Outros não, outros aconselham exatamente opostos a isso. Esse negócio de igreja, de religião, isso aí, olha, deixa as pessoas birutas, deixa as pessoas alienadas. Isso só traz confusão, só traz maldição, só traz transtorno para dentro de casa. Isso não contribui. Quantas pessoas no cenário, inclusive político do Brasil, têm esta visão? Muitos não acreditam nesta Bíblia. Você já deve ter visto por aí pessoas afirmando que isso é um livro qualquer. Tem um vídeo circulando por aí que o cara diz até assim, eles acreditam nisso. Eu acredito mesmo, viu? Nós acreditamos mesmo. Damos muita credibilidade. Eu não digo nem muito, eu dou a total credibilidade. Poderia ser outra pessoa, eu poderia ser outra pessoa se não fosse essa Bíblia aqui. E sou o que sou por causa dela. Me deixei moldar pela Bíblia. A Bíblia é quem é luz e lâmpada para as minhas decisões. Então, queridos, tem pessoas que não querem a presença de Deus para não sofrer nenhuma interferência de Deus nas suas vidas. É como filhos que querem o pai apenas para dar presentes, mas não querem o pai para repreender,
para receber uma palmada, para receber algum tipo de disciplina. Então, no caso de Davi praticamente rejeitou aquela oportunidade de ser abençoado há mais tempo e tomou a decisão de, não quero isso aqui na minha casa não, agora não, deixa para lá. E aquilo foi para a casa de Obed-edom, para a casa daquele geteu, e foi motivo de bênção. Aquele homem, eu não sei, o texto não diz que ele foi informado do que aconteceu. Não sei se alguém disse para ele, isso aqui, um já morreu ali. Tocou nela, já morreu. Eu não sei se ele já teve essa informação, mas que tenha tido esta informação ou não, eu creio que no coração dele ele pensou assim: para mim é uma honra, é uma alegria, é uma satisfação eu receber a arca do Senhor na minha casa. Imbuído dessa missão de guardar ali a arca do Senhor, e certamente ele cumpriu, né, aquilo que Deus havia sempre dito, né, que ninguém tocasse, que ninguém mexesse. Com certeza, isso aí não resta dúvida, ninguém nem se aproximou dali. Aquela arca ficou protegida num determinado lugar, livre do toque das pessoas. E em razão de ela estar ali, e em razão de ela representar o próprio Deus ali, as coisas de Deus, a palavra de Deus, era um simbolismo da presença de Deus naquele lugar. E em razão da obediência daquele povo, e mesmo talvez querendo, por uma questão de curiosidade, quem é que não queria abrir aquela arca para saber o que tinha dentro, sei lá, tocar, quem sabe alguém queria passar um paninho para limpar, ou seja, mas vencendo todas essas possíveis, né, tentações humanas, na área da curiosidade, na área, sabe, outras. Vencendo tudo isso, o que foi que ocasionou para eles? Bênção. As decisões que nós fazemos, elas vão decidir se estaremos amanhã nadando nas bênçãos de Deus, ou se estaremos amanhã nadando na lama, juntamente com os porcos, na podridão. São as decisões que fazemos hoje. Então, muitas pessoas hoje têm dificuldade de, nas suas vidas particulares, associar Deus à sua particularidade. Muitas pessoas querem decidir apenas racionalmente. Não querem colocar este elemento de fé para as suas tomadas de decisões. Mas eu quero dizer para você que é um fator determinante estarmos com Deus para sermos abençoados. Queridos, o homem sem Deus, ele tem apenas a favor de si a força do seu braço. O tanto que você tem de potencialidades para sobreviver nesta terra sozinho. Daí você vai ter que ser muito inteligente, dotado de muitas oportunidades na vida, dotado de muitas ajudas e que muitas portas, porventura, se abram para que você possa prosperar. Mas o homem que faz a decisão de andar com Deus, de permitir que Deus adentre a sua casa, de se permitir estar com Deus, mesmo entendendo a santidade de Deus, um ser tão santo, tão puro, tão poderoso, que pode, sabe, nos fulminar ali com um sopro e a gente desaparecer, mas ele se permite estar, porque compreende a infinita misericórdia e graça de Deus, compreende que Deus é amor, mas também compreende que Deus é justiça. Esse que se permite andar com Deus, mesmo com suas fragilidades, mesmo com suas imperfeições, estes têm já um fator determinante. Este será abençoado. Isto é um fator determinante. Jesus falando nas suas bem-aventuranças acerca
do Pai, da bondade do Pai, ele diz, vós que sois maus, falando para a raça humana de uma maneira geral. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o Pai que é bom. O que ele não dará? Imagina o que Deus não fará de bom para aqueles que decidem estar com Ele. E decidir estar com Deus, queridos, não é apenas ir para uma igreja, não é apenas andar com a Bíblia no meio da rua, mas é, queridos, fazer apologia àquilo que Ele ensina, é se submeter aos seus ensinos. Os ensinos de Deus, mesmo que a gente não consiga compreender, dadas as nossas limitações e dado, às vezes, até a falta de mais informação que a gente não tem, mesmo assim ainda é a vontade de Deus. Tem muita coisa que eu vejo na Bíblia que é pecado, que eu não posso fazer, e que eu fico me perguntando, rapaz, não tinha nada demais que eu fizesse isso. Isso é uma coisa tão pequena, isso é uma coisa tão... Mas aí, não é que seja pequena, não é que seja uma coisa tão insignificante, não. Isto é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem um propósito que tem a ver com a nossa vida inteira. Deus não quer muitas das vezes, é como um pai que às vezes chega para um filho, o filho diz, pai, compre um chiclete para mim. Aí o pai diz não. Não, eu não quero que você coma chiclete, masque chiclete, chupe chiclete, sei lá o que é que você faz com chiclete. Aí o filho fica, meu Deus, por que é que tem demais eu comer um chiclete agora? O que é que tem demais? Porque o filho só olha para isso. Ele tem o dinheiro para comprar um chiclete. Eu quero. Isto iria me agradar. Eu sou filho. Tenho o direito de pedir alguma coisa. A coisa é barata, é fácil de ser resolvida. Qualquer moedinha, toda hora um pai tem o dinheiro para comprar um chiclete para o filho. Mas aí o pai não parte dessa perspectiva. O pai, quando olha para o chiclete, ele imagina assim. O chiclete não é alimento. O chiclete vai ficar mastigando chiclete aí, vai passar a fome. Aí quando chega na hora de comer o feijão com arroz, que vai dar sustância para ele, aí ele está sem fome. Aí não come, vai ficar debilitado, vai pegar enfermidade. Aí depois vai estar eu no hospital, depois vai estar eu lá cuidando de filho. Quando outros pensam, o chiclete tem muito açúcar, vai causar um buraco no dente, uma cárie, lá vai eu gastar com dinheiro para fazer a obturação, lá vai esse menino me acordar de noite com o dente doendo. Então são tantas coisas por causa desse chiclete, mas que ele não consegue, se ele for dizer, parar para o filho e botar isso na cabeça dele, passar 2 horas falando sobre isso, quando terminar de dizer tudo isso para o filho vai olhar para o pai e vai dizer, pai, mas o senhor vai comprar o chiclete agora ou depois? Porque não entra na cabeça dele. Então tem muitas coisas que nós recebemos de Deus hoje como norma, como conceito, como ideologia, para nos posicionarmos. São bandeiras que nós levantamos a favor de Deus, que nós mesmos nem compreendemos exatamente o porquê, mas Deus disse, levante esta bandeira em meu nome. Me honre na terra. Me honre, tome posição, mesmo que você não entenda, mas tome posição ao meu lado. Permita que eu esteja perto de você, permita que eu entre na sua casa e que você chegue à minha presença, mesmo sem você compreender. Isto é agradável para mim, diz Deus. Então, às vezes, queridos, estamos assim, precisando nos posicionar, tomar essa decisão ao lado de Deus e não sabemos como. Mas eu quero dizer para você, tudo aquilo que a gente faz, que não é da vontade de Deus, invalida a lei de Deus que nós um dia nos submetemos. Um dia nós dissemos, eu vou colocar esta cruz nos meus ombros e eu vou seguir com ela nos meus ombros, eu vou ser um discípulo de Jesus.
Mas cada vez que a gente age e se comporta de maneira contrária ao que ele falou, agora isso é em todas as áreas de nossa vida. No vestir, no beber, no falar, no andar, no se relacionar, no externar opiniões, de opiniões nossas. Por isso que a internet está cheia aí, as pessoas misturando uma coisa com a outra e muita gente dizendo que vota neste ou naquele candidato por causa de Deus. Mas às vezes não estão conectadas ainda as coisas. Muita gente diz, eu voto, eu sou de Deus, voto nessa pessoa. E a pessoa diz, está dizendo que vai fazer coisas que é contrária à vontade de Deus. E já tem outros que têm uma postura que não é uma postura que agrada a Deus, mas está dizendo que vai fazer coisas que agrada a Deus. Então precisamos nos posicionar não ao lado de homens, mas ao lado de Deus. A questão não é ficar ao lado do rei Davi, mas ao lado da arca. O rei Davi era uma bênção, mas ele era uma bênção por causa de Deus na vida dele. Então, queridos, nos posicionar hoje em dia é muito difícil, ao mesmo tempo é muito fácil. É muito difícil porque depende de nós o quê? Coragem, entendimento, convicção. E, ao mesmo tempo, é muito fácil, porque basta você não se posicionar, digamos assim, do ponto de vista emotivo, fazer apenas pelo impulso da vontade, mas pensar, raciocinar, a partir não da minha vontade, mas da vontade de Deus. O que será que eu devo fazer? Eu devo agradar a Deus ou a homem? Eu vou me posicionar num ambiente, numa eleição política, em favor do partido que eu faço parte. Eu sou o partido do vermelho, eu sou do azul, eu sou do amarelo, eu sou do preto, eu sou do não sei de quê. Mas eu vou me posicionar, como dizem alguns políticos, eu vou votar com o voto do meu partido. Isso é a maior burrice do mundo. E se o teu partido estiver votando no cão, estiver votando em coisas que sejam erradas, aí tu vai errar também só porque é o voto do teu partido? Sai desse partido. Ou então tem personalidade e vota a favor daquilo que você tem convicção. Então, infelizmente, aliás, os políticos estão atrelados a partidos, eles têm muita dificuldade e, às vezes, até a gente vê algum político até ficar contrariado, porque eles gostariam de fazer uma coisa, fazem outras por causa dos partidos. Mas nós, eleitores livres, nós não temos esse vínculo partidário tão forte. Algumas pessoas têm. Então, precisamos, queridos, nos posicionar ao lado de Deus. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para você entender uma coisa. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem que diz assim: uns comem carne e outros só comem legumes. Mas o que come carne diz assim, eu como carne porque eu sei que isto não desagrada a Deus. Aí o outro come legumes e diz, eu só como legumes porque isto é que é agradável a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, os dois estão com a mesma intenção de agradar a Deus. Aí ele disse, diante de um fato assim, o que é que deve se fazer o cristão? Ele diz, quem come legumes não condena o que come carne. E aquele que come carne não condena o que come legumes. Porque estão motivados pela mesma motivação de glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo, em outras passagens, diz, quer no beber, no comer, no vestir, ou eu fazendo qualquer coisa que vocês façam nesta vida, façam para a glória de Deus. Se você tem certeza que o teu candidato, ele glorifica a Deus, ele está ao lado de Deus, ele não vai trabalhar contra Deus, se isso é uma consciência que você tem. Se você não está votando por beleza do candidato, você não está votando porque ele fala manso ou fala bravo, se você está votando por uma consciência de Deus, pode votar em quem você quiser. Vote em quem você quiser, que essa consciência tua não vai te acusar. Você está votando e imbuindo nessa consciência de que essa pessoa tem ligação com Deus, está pautado nisso. Eu estou falando para cristãos aqui, viu, gente? Tem pessoas que são ateias, tem pessoas que não creem em Deus.
E aí eu não posso fazer uma orientação nesse nível para essas pessoas. Mas você que é cristão, às vezes fica em dúvida. Eu, como cristão, como é que eu me posiciono? Tem muitos que estão fazendo assim. Ah, eu não vou votar em ninguém, esse negócio... Então, a eleição agora afunilou e ficou polarizada, né? Ou seja, um lado é totalmente oposto ao outro. Então, você tem que escolher. Mas eu digo para você fazer certo, fique ao lado de Deus. Fique com a arca da aliança. Fique com ela. Não tenha medo. Alguém vai morrer. Fique ao lado da arca de Deus. Fique, que você vai ser abençoado. Obed-Edom foi abençoado apenas 3 meses porque a arca foi tirada de lá. Mas se tivesse demorado 1 ano, tinha ficado 1 ano sendo abençoado por Deus. A arca da aliança é a presença de Deus ali, naquele contexto lá, e abençoou as vidas. Hoje em dia, é exatamente isso, é o nosso discurso. O nosso discurso revela quem somos. Você pode se vestir de um ser, de uma pessoa religiosa, mas o teu discurso vai te denunciar. As tuas propostas, aquilo que você quer, vai te denunciar. Aquilo que você pensa, vai te denunciar quando você abre a sua boca. Tá bom, querido? Então, por aí tem muita gente falando. Escuta o que as pessoas estão falando e aí você vai poder se posicionar muito bem. Um outro detalhe para essas eleições, cuidado com fake news, cuidado com postagens com frases em cima. Alguém pode pegar uma foto minha, uma foto sua, botar uma frase em cima, dizer que ele disse, que ele disse, que ele disse. Cuidado. Assista os vídeos, as pessoas falando, elas mesmas abrindo suas bocas e dizendo, se pronunciando. Aí você vai fazer um bom juízo das propostas e você vai conhecer melhor a postura, o pensamento, a religião e as ideias dos seus candidatos. Que Deus nos abençoe, queridos. E do ponto de vista espiritual, faça suas escolhas também. Escolha hoje a quem você servir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos a todos. Passei ainda 5 minutinhos aqui do horário. Peço perdão aqui à equipe da rádio aqui. Eu precisava completar o raciocínio. Passei 5 minutinhos. Fiquem todos na paz do Senhor. Hoje, Escola Bíblica. Terça, Escola Bíblica. Quinta-feira e domingo, cultos para a glória de Deus, aqui na Igreja Batista, em São Mamede. Sejam todos bem-vindos. Fiquem todos na paz do Senhor. E até terça-feira que vem. Tchau, tchau, povo de Deus!